a todos e a todas. Bom, me convidaram para falar do Causopeia Brasílica, do Getúlio, e segunda-feira ele foi lá em casa, me entregou um exemplar, aí eu li durante essa semana, só que eu não resisti e falei, não, se ele está escrevendo, eu também posso escrever um livro. E aí eu escrevi um livro sobre o livro, na verdade, um caos sobre o caos. É grande, mas é porque eu não enxergo bem, então é só a letra que é grande. Vai ser poucas páginas. Então, Causopeia Brasílica de Getúlio Ribeiro. Já falei isso que no mês de maio, né, que é quando o povo negro brasileiro denuncia o racismo brasileiro, em contraposição à falsa abolição de Dona Isabel. Recebo das mãos do Getúlio o livro Causopeia Brasílica nesse mês de denúncia do racismo. O Getúlio criou um redemoinho de causos ao longo do seu livro. Se começa com Joaquim Crioulo, assassinado pelo Estado brasileiro no século XIX, aqui no Triângulo das Minas Gerais, ele desemboca em mortes atuais de jovens negros por todo o país. A morte de Joaquim Crioulo, com os requintes de crueldade, com os quais até hoje o racismo do Estado brasileiro cria o relógio do extermínio, nos fixa um tempo de morte. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Um jovem negro é assassinado, tem a vida perdida nas milhares de balas achadas no corpo negro. Quantos tiros foram disparados contra Marielle Franco? Quantos tiros foram disparados na cabeça de Marielle Franco? Quantas mortes por espancamento, entre outras formas de extermínio, existem no Brasil contra a população negra e a população indígena? O autor Getúlio dispara contra o racismo de Estado e nos convida ao caos criador, ao caos revigorador, de que é necessário o enfrentamento e que seja também com sangue. O caos que advém do redemoinho de Salomão Saci, embalado por Aroni e Ossan, todos eles com uma perna só. Todos cuidando dos caminhos da revolução. Na luta pela inclusão racial, Getúlio nos leva às maltas de capoeira e ao Saci, que também é capoeirista, assim como eu, né, um Saci capoeirista. Isso no século XIX, onde os capoeiras das maltas proporcionaram um enfrentamento sangrento contra o sistema racista. E assim, a dança da luta da zebra, na região sul de Angola, na África, trazida para a terra Brasília na brutalidade da escravidão, coloca a transformação do que é africano naquilo que é afro-brasileiro. E é assim, com a memória ancestral africana, que os negros se organizaram em maltas, os nagoas e os guaiamuns, e patrocinaram uma revolução, penetrando no poder, elegendo deputados e criando braços com algumas delegacias de polícia e ocupando as várias freguesias da então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Até que o Estado, com a força bruta de Sampaio Ferraz, tal qual as incursões dos bandeirantes contra os quilombos, o quilombo de Palmares, sufoca as maltas, mas não consegue apagar as suas ideias e os seus ideais. Diz o professor da Federal da Bahia, Carlos Eugênio, que as maltas poderiam ser uma espécie de ensaio do que é hoje o crime que se chama organizado no Brasil. Mas era a luta por conquistas de espaço. Nesse caldeirão cultural, encontramos Salomão Capoeira Pereira. Salomão Cipriano Pereira. Eu vou repetir. Salomão Cipriano Pereira. As letras, as primeiras sílabas do nome Salomão Cipriano Pereira são Sa, Si, Perê. Saci Pereira. Saci Pererê. O famoso Saci Pererê. É por isso que Salomão está fadado a perder uma perna num acidente.
porque a gente está acostumado a ver o Saci com uma perna só, né? E se formos para a flor e a navalha, onde a Primeira Guerra Mundial já nos coloca no século XX, confirmamos que Saci não é ficção e Lima Barreto não tem nada de louco e sim de revolucionário. É isso que nos mostra Getúlio. No inquérito sobre Saci, pois houve um inquérito sobre Saci, e em testemunhos na polícia sobre Salomão, que era procurado por um crime que ele dizia que não cometeu, alguém por ali nos afirma que o Saci tem 2 pernas. E aí eu descobri que o Getúlio Ribeiro, que tem 2 pernas, é um Saci. Assim como Salomão era um Saci. Isso, se Getúlio não for, na verdade, a reencarnação de Salomão. E entre piolhos e cucas, as escritas de Salomão na cadeia nos mostram a preocupação com a situação dos presídios e dos egressos do sistema prisional. Assim, Getúlio Saci nos mostra que nada adiantou a ministra Carmen Lúcia do STF fazer algumas visitas aos presídios do Brasil, mas, pasmem, só naqueles que não eram perigosos para a ministra. Aliás, talvez tenha tido um avanço, que foi o decreto que a ministra, que virou presidenta por um tempo, criou a reserva de vagas para presos e egressos do sistema prisional para o emprego em empresas que prestam serviço para o governo federal. Enfim, nessa caminhada, não se saiu do lugar. Um decreto para inglês ver, tal qual eram as leis abolicionistas no século XIX. Os escritos de Salomão, nos anos 1920, demonstram claramente a intenção do Estado brasileiro em relação ao extermínio da população negra, em relação ao extermínio das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas. É uma política do Estado brasileiro, como quer aquele Mbembe, é a necropolítica. Esse é um diálogo que Getúlio Saci nos proporciona com a morte anterior de Joaquim Criolo, com os dias atuais. Salomão Saci também apontava o papel da mídia na manutenção das desigualdades sociais e raciais nesse país. Disse ele: a melhor invenção do ser humano é o livro e a pior é o jornal. O autor também amplia o horizonte do racismo e da violência para um diálogo com outros states, como diz Mestre Curió da Bahia. E a borboleta alaranjada escapa da morte, mas Medgar Evans, líder negro, é assassinado pela Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos. E nesses causos, o João que dança como uma mulher e que tem o melhor rabo de arraia da Lapa também aparece. João aprendeu com 7 coroas, num ciclo de ensinamentos e aprendizagens que faz Mestre Pastinha ensinar a João o pequeno, que posteriormente tatua Pastinha em seu nome. João, o cobra mansa, João Pequeno de Pastinha. Um ciclo de aprendizagens e ensinamentos que transforma o crime da capoeira do primeiro Código Penal da República Velha, em 1890, em patrimônio imaterial da humanidade, reconhecido pela Unesco em 2014. É Saci, é redemoinho. É chegada a hora da morte, sempre chega, e Salomão Saci também tomba. E com a lente do futuro, Juca Bento se descobre Monteiro Lobato, o José Bento, que é descortinado como um racista do século XXI. Goiabada de Marmelo, sítio de Pica-Pau Amarelo. Mas é preciso sempre ter uma última história, que não seja a última, e as vozes indígenas trazidas por Getúlio Saci nos dizem que, enquanto houver Yanomamis, o céu não vai cair de vez. Na última história, aprendemos com uma indígena a epopeia do caos, a causopeia, onde todas as histórias estão presentes ao mesmo tempo, mas o homem branco, como Bolsonaro, não quer saber de adiar o fim do mundo.
Mas a indígena considera que seu povo, como um vírus ou uma bactéria, continuará sendo o protagonista da história da humanidade. Por fim, com a flor miosóti, não te esqueçam de mim, não te esqueçam de Getúlio Saci. Getúlio Saci, como nos ensina Ayrton Krenak, adia o fim do mundo, contando causos nessa causopeia brasílica. Entremos no redemoinho desse autor Saci e façamos o caos com esses causos. Então leiam, comprem e fora Bolsonaro, Lula lá!